minha gente, bem-vindos a mais um episódio de Terapias Podcast. E hoje, finalizando o mês da mulher, trouxemos um assunto um tanto quanto delicado, mas que precisa ser falado, porque talvez as pessoas que passaram por essa situação tivessem daqui a pouco ouvido falado mais sobre, poder daqui a pouco ter processado de maneira diferente. Então hoje minha convidada mais que especial, que já daqui a pouco vai poder escolher uma música, está aqui comigo de novo para termos esse papo tão essencial. Muito inteligente, nossa, ela é um primor. Já aproveitando, né, curtam, compartilhem, para que mais pessoas possam saber um pouquinho mais sobre esse assunto. Boa noite, meu bem, tudo? Tudo. Eu não tô te enxergando aqui, mas tá me vendo? Eu tô te vendo, perfeito. É que assim, ó, eu tô com uma cor de blusa que tá meio que dando bata, entendeu? Ofuscando um pouco a visão. Não, eu não te vejo, mas te escuto, então tá tudo certo. Jura? Ué, que Uhum. coisa! Ai, que estranho, pra ela ver minhas feições, porque eu falo com a cara, né? Com Estranho. as mãos na cara. Quer tentar mais um pouquinho? Quero só. Talvez eu vou sair e entrar de novo Tá, rapidinho. pode deixar. Isso aí. E agora? Ai, não sei, não tá funcionando, mas tudo bem. Vamos lá. Ai, que triste isso, mas eu tô te vendo Ah, perfeitamente. E então tu tá vai bom. perder minhas caras e bocas aqui, tá? Porque as minhas caras e bocas. Aí depois eu olho na gravação. Ô, Glória. Então, meu bem, esse assunto, hein? Ai, é delicado, né, Melissa? Mas eu acho que é importante a gente compartilhar esse tipo de vivência para que outras mulheres se sintam acolhidas e talvez compreendidas assim nesse processo tão complicado, né? Sim. Nossa, eu ia ter, a gente conversou tanta. A gente conversa pouco, né? Eu tô falando daqui a pouco vai pedir música, né? Porque Ah, gosto da ideia. imagina na próxima que vai ter que pedir, então. Mas eu falei com a minha outra convidada que também veio 3 vezes. Eu disse assim que tem um podcast que fala que ao invés de escolher música, tu paga o primeiro boleto do podcast. Tu Exatamente. acha? Acho uma ideia interessante. Então, eu também achei maravilhosa. Então, nas nossas conversas, a Tê me falou algo sobre, né, esse processo que ela estava passando e eu me identifico muito com isso. E eu convidei ela para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema. Então, vamos contar nossas histórias, né, Tê? Vamos. Te passo a palavra. Bom, então vou contar brevemente. Eu tive duas perdas gestacionais em menos de um ano. A primeira foi no ano passado e a segunda foi agora, em fevereiro. Então, assim, para mim, assim, quando eu não tinha o sonho de ser mãe. Isso não era algo que desde nova, como muitas mulheres têm, assim, esse sonho de casar, ter filhos, então. Mas ele veio se construindo ao longo do tempo, quando eu conheci meu marido, quando a gente reuniu nossa família. Eu tenho dois enteados, então tenho já, né, esse vínculo afetivo com os meninos. E a gente, então, né, decidiu ter nosso terceiro filho seria. E, enfim, tudo estava certo, tudo estava, né, foi algo planejado, foi algo muito bem organizado, feito todos os tipos de exames e coisas possíveis e impossíveis, até se sentir apta para isso. E foi uma felicidade extrema quando eu descobri a gestação no ano passado, foi em abril. E na época, inclusive, o meu pai ainda estava vivo e ele sofria de uma doença terminal, então foi muito
importante, assim, aquele momento ali para ele também. Mas, uma certa noite, onde estava tudo lindo, maravilhoso e perfeito, eu tive um sangramento, fui para o hospital, teoricamente não era nada, parecia que estava tudo bem. Mas no outro dia foi feito o exame e foi descoberto que então eu tinha tido a primeira perda. Foi com em torno de 9, 10 semanas, eu já sabia que era um menino, e aí começa o temporal e, e aí as descobertas que a gente não quer descobrir, mas que é o motivo que a gente está aqui hoje. Que aí a gente percebe a força que outras mulheres têm, essa dor que a gente cala, que a gente não sabe bem como sentir, um luto que parece que não é que não existe, mas ele é velado, ele é silencioso. E aí a gente se percebe num lugar extremamente frágil, se sentindo incapaz, envergonhada, com medo. E, enfim, ali, no ano passado, foi em julho que eu tive a perda. Uma semana depois de perder o meu pai, então foram muitas emoções juntas. Mas ali, de novo, eu descobri como a gente planta aquilo que colhe, se a gente consegue perceber, né, olhar em outra direção. Que eu recebi muito apoio, muito carinho, muito amor, e quando eu decidi compartilhar isso com as pessoas, também num processo de cura e também para falar assim, olha, deu errado, não me mande mais parabéns, porque eu estava recebendo parabéns, presentes e coisas, e eu recebi um abraço gigantesco de várias mulheres que passaram pela mesma situação, que estavam passando pela mesma situação, que algumas que eu nunca tinha imaginado ter passado por isso, e que estenderam apoio, né, estenderam abrindo os braços para me acolher, e compartilhar as histórias, e como isso foi importante para mim e para essas mulheres. Eu acho que essa tua ideia de falar sobre isso hoje, Melissa, ajuda nisso, sabe? Porque parece algo simples, do tipo, tudo bem, isso acontece. Ou como a gente provavelmente também ouviu, e a gente acaba ouvindo, é comum. É comum, mas não é normal. Isso é uma coisa que eu ouvi, assim, uma das coisas que eu estava buscando para me acalmar, que sim, é normal, biologicamente é normal, a perda no primeiro trimestre é super comum, mas não é algo que a gente aceita, né? Eu não sei se está nisso, eu não estou te escutando. Eu tô te escutando agora. Tá bom. E eu queria te pegar uma coisa. Tu falou, logo que tu descobriu, tu começou a dizer para as pessoas que tu estava grávida. Mais ou menos. Eu esperei o que dizem, esperar as 12 semanas. E aí eu tive. O que aconteceu? Eu perdi, o embrião parou o coraçãozinho de bater com 9, 10 semanas, mas eu fui descobrir só com 12. Então eu contei em um dia. Eu postei no Instagram para as pessoas, a família já sabia, eu postei numa segunda-feira. Na terça-feira eu vi. Então isso foi uma paulada desgraçada, assim, porque eu estava tão contente de poder falar, de poder contar, e realmente, assim, veio uma enxurrada de coisa boa, de felicitação, de carinho, e aí no outro dia acontece tudo. E a minha sensação, eu sei que é completamente ridículo, mas faz parte, eu sentia vergonha. Era a principal coisa, eu sentia vergonha daquilo ali, como se eu tivesse decepcionado todo mundo. Decepcionado a minha família, decepcionado meus amigos, decepcionado as pessoas que eu nem conhecia, que estavam ali vibrando por aquilo ali, como se eu tivesse perdido um campeonato. Eu não conseguia falar com ninguém. Eu não conseguia, eu demorei um tempo até conseguir processar, mas logo em seguida
Aí veio, né, a situação do meu pai e eu tive que respirar fundo, vai e depois ver o que acontece. E como é que foi o acolhimento do teu esposo? Ah, eu sou uma pessoa de sorte. Dizendo de novo a mesma coisa. Meu marido é maravilhoso. Ele, ele está do meu lado o tempo inteiro e ele cuidou de mim esse tempo todo. E consegue entender quando eu precisava de espaço, quando eu precisava de carinho, quando eu precisava de acolhimento. Os meninos também, os meus enteados. Então, eu tive que fazer curetagem. E também achava que era algo simples. Ah, um procedimento. A gente faz tanto exame, tanta coisa, vai ali no hospital, faz rapidinho, volta para casa. E não é. Não é, não é fácil, não é rápido, não é indolor. Pelo contrário, assim, é constrangedor. Tu se sente assim tão. Ai, Eu vou te comentar. Eu queria comentar um pouquinho da minha história, mas já que tu entrou nesse ponto, uhum, eu não sei se você teve essa experiência, porque eu também tive perda gestacional. Eu contei para raras pessoas que eu tive uma perda, na uhum, verdade. Não sei, se foram raras mesmo, sabe? Pessoas que sabem, talvez se ver esse podcast vão saber agora. E eu me lembro que também tive que fazer coletagem, né? E eram outras gravidinhas chegando, né? Mamães ganhando. Junto sim. comigo fazendo coletagem, né? E, bom, eu vou contar um pouquinho de como é que foi a minha história, foi um pouquinho diferente, mas não tanto assim. Eu, eu sabia que eu queria ser mãe. Só que eu sabia que eu saberia o momento de ser. Que eu sentiria que eu seria o momento. E eu resisti às pressões, porque a minha filha hoje tem 7 anos. Se fosse pelo pensamento de outros, ela teria 17 e não 7. Porque eu sei que é a vida da mulher que muda. Isso é fato. A vida da mulher Uhum, muda totalmente. E então, para mim, eu precisava para mim, eu precisava do sentir isso. Mas eu sabia que eu seria mãe. Isso era, para mim, era um fato. Quando então eu resolvi, quando eu comecei a sentir, sabe, eu comecei a desejar ser mãe, sabe? Então, tipo assim, é agora, é a hora. Eu vou realmente deixar rolar. Foi com 35 anos. Algumas pessoas podem achar que é tardio, mas era o meu tempo e pra mim tá tudo certo. E pra mim eu sabia que, independente da idade, eu sabia que a minha hora eu sentiria e que seria aquela hora. Porém, eu descobri uma doença da tireoide. Eu tinha recém me aberto para isso e eu descobri o meu problema de tireoide, eu tive que tratar e a medicação era fetotóxica. Então eu uhum, poderia ter. Aquilo para mim foi um baque muito grande, porque eu pensei, gente, agora que eu me preparo, que eu sinto que é o momento, eu não posso, sabe? Então foi muito triste. E eu passei mais de um ano de tratamento. E daí eu fiz a remissão, né? Fui tirando, voltou. Eu tive que fazer um tratamento radioativo para uhum, forçar. Uhum. É que assim, eu tive hipertireoidismo. uhum, Aí eu tenho medicação normal, assim, foi mais de um ano, e como voltou, eu poderia tentar de novo fazer, mas sabendo que poderia voltar, ou tentar o iodo radioativo. Que eu precisava ficar 72 horas sem ter contato com ninguém, porque eu tava irradiando, né? uhum, E realmente, porque a segunda médica, eu tinha que virar hipotireoideia. E eu me lembro de ter dito, né? Mas eu não quero ficar hipo, eu quero ficar normal de novo, né? uhum. Mas enfim. Então foram 3 anos até que ela me liberou. Agora tu pode tentar de novo. Aí, logo depois, assim, meio que na sequência, acho que foi 2 meses depois, não me lembro exatamente agora, mas foi muito rápido. Aí eu engravidei. Aí eu me lembro que também não falava com muita gente, eu disse, porque o que acontece? Eu não, tenho uma prima que quando ela engravidou, ela contou pra todo mundo. Ficou muito Uhum. feliz, mas contou pra geral, assim, contou pra todo mundo. E ela perdeu. E eu fiquei com receio dos primeiros 3 meses, porque isso pode acontecer, né? Principalmente nos primeiros 3 meses. E eu não contei pra ninguém.
Tipo assim, a minha Nutri sabia porque eu tava começando a questão nutricional, tinha que mudar a minha dieta. O, o pai da criança Importante. e a ecografista. Então, quando eu fui fazer a eco, eu tinha feito uma eco primeiro, Uhum. e daí depois, quando eu fui fazer uma nova eco de revisão, ela, nossa, assim, ó, a cara dela, né? Ela parou e me olhou com aquela cara de dó, É, sabe? sei, sei. E, e aquilo ali pra mim foi um baque tão grande. E eu chorava do nada. Eu chorava. Eu tava olhando uma coisa quando eu começava a chorar. De tristeza. Eu sentia tristeza. Uhum. Porque eu tinha preparado 35, tinha preparado 38. Daí de novo. E eu não tive um apoio. Eu não fui acolhida. Sim. Era, ai, nem é tanto assim. Ah, mas É, de novo já tá chorando. Sabe? Assim, sensibilidade a mil. E eu meio que silenciei. Tanto que quando a gente tentou novamente, eu falei, eu não vou contar pra ninguém, ninguém, enquanto eu tirar os primeiros 3 meses. E eu falei pra ele, nem pra você. nossa, corajosa. Porque se eu tiver que passar por isso de novo, eu vou passar sozinha, só eu dentro de mim. Porque eu passar por isso sozinha, ou passar com o tipo de apoio que eu tive, eu preferia passar sozinha, entende? Que daí eu não precisava falar pra ninguém. Eu podia ficar, entrar dentro de mim, porque foi muito doloroso não ter apoio nenhum, sabe? E ser meio que, de Mas, novo, sabe? Uma falta de sensibilidade. E o sofrimento é muito grande interno, muito, muito grande. mas sabe, Melissa, uma das coisas que eu tenho uma amiga que teve, se eu não me engano, foram 4, tá? Então, uma amiga muito próxima e eu tinha receio, sabe, assim, porque eu via com ela que isso acontecia de novo e que, né, tão perto. E aí eu me questionava se eu ia contar para as pessoas, se eu não ia contar, o que que eu ia fazer. E aí eu decidi contar para todo mundo no pensamento assim, tá? Se der tudo certo, legal. As pessoas estão compartilhando a felicidade comigo. Se der errado, é mais gente para me acolher. E aí isso foi uma boa decisão, tá? Porque veio acolhimento de vários os lugares, os lados do trabalho, dos amigos, enfim, de pessoas que eu nem conhecia. E, e na verdade, assim, o sofrimento, né, vai ser horrível, vai estar num holofote, talvez nem todo mundo consiga lidar com isso, com essa atenção, mas também dá para se pensar nisso, sabe? Que tu não precisa sofrer sozinho. Por mais que isso é uma dor que só a gente sente. Isso era uma coisa que o meu marido falava assim, eu tô triste, né? Mas eu não tenho como saber o tamanho da tua tristeza porque é algo que estava dentro de ti, é algo que cresce dentro de ti. Então é diferente. E, então é isso, assim, outra pessoa não vai saber a dor que tu está sentindo, e mesmo que a gente já tenha passado pela mesma situação, cada pessoa sente de um jeito, cada pessoa sofre de um jeito, mas o compartilhar o sofrimento, às vezes é uma boa ideia. Isso ajuda a carregar o fardo. Sabe que assim, eu sou uma pessoa que eu pouco falo da minha vida. Uhum. Vem falar da minha vida assim, olha, não sei. E às vezes eu falo, as pessoas falam que eu falo em código, que eu não falo assim. Eu tinha uma vez uma amiga que ficava brava comigo, que ela me contava tudo, eu não contava nada, mas eu disse, gente, você conta porque você quer. Eu contei um monte de coisa, contou nada. Enfim, cada um, né? Uhum. Mas tu sabe que eu sei que assim, às vezes cada um da forma de lidar com a situação, né?
Mas eu me lembro que eu tinha tomado uma decisão de que eu não contaria. E olha o que que é. Eu me lembro que daí eu fui viajar. E eu amo viajar. Amo, nossa, amo demais. Eu tenho sentido falta. E eu fui fazer uma viagem longa. E eu passei muito mal lá, né? Imagina. Eu senti os cheiros até no... Ah, é uma cor. Enfim. E até detalhe, na gestação que eu perdi uma só, né? Mas aquela gestação, eu tinha até perdido. A minha pele é normal. Ela tinha ficado oleosa. Meu corpo tinha transformado. E voltou atrás, né? Mas quando eu decidi, porque assim, eu fiquei muito triste com o que eu tava passando, foi muita tristeza, e eu fiquei mais triste porque eu não fui acolhida. E tipo assim, o ser acolhida podia. Porque assim, eu teve ocasiões que ele falou, não, eu também tô triste. Mas quando ele falava, de novo? Ah, então, enfim. Foi. Que quando eu descobri que na viagem, que eu estava grávida, eu esperei para chegar aqui e fui fazer a ecografia. Faltavam 3 dias para completar 3 meses. Eu me lembro que uma amiga da época falou assim, mas tu é tão boa que tu escondeu até de ti. Então, Isso, realmente tu decidiu que seria só com os 3 meses, porque como tu não sentiu nada e, né, assim, gente, no não, outro dia eu tava morrendo de sono. é que na verdade eu senti muitas coisas. Muitas coisas. Mas eu não sei se você conhece alguém que tem problema de tireoide, mas a tireoide regula tudo. Ah, Eu era totalmente desregulada. Tanto que eu descobri que eu tinha problema de tireoide porque eu fui na gineco, porque eu achava que eu tinha uma coisa ginecológica e não tinha tá. nada. Aí conversando com ela, ela disse, vamos ver a tireoide. Aí que a gente foi ver. Porque era consequência, mas era a tireoide desregulada. Então, eu estava tão acostumada com a minha tireoide desregulada, que ainda não foram mais de 3 anos, né? Que pra mim era tudo era tireoide. Tudo era tireoide. E eu me lembro que eu fiz amizade, eu viajei sozinha, viajei muitas vezes sozinha. E eu fiz amizade, fazia amizade meio que fácil assim. Mas era uma médica e a mãe dela. Nossa, uns amores. Eu me lembro que um dia de noite, porque eu passava mal de mal-estar, eu tinha muita fome, abria um buraco no meu estômago. E eu sou uma pessoa, tipo assim, eu vou viajar, ou eu como, ou eu faço aquele passeio. Aí eu faço o passeio e como qualquer coisa. Naquela viagem, eu gastei tanto dinheiro com comida, que eu precisava comer comida. Comida é sobremesa. Chegava um horário que abria um buracão no meu estômago e era assim, ai, vamos então naquela loja e depois vamos almoçar. Eu disse, não, gente, vamos almoçar. Depois a gente vai naquela loja. E nisso, ela assim, Melissa, a gente tá achando que tu tá grávida, a gente tava pensando, né? E realmente, só que pra mim, era tudo, pra mim ia passar sentido, se não fosse o olhar delas pra mim. Tanto que foram as pessoas que souberam antes dos 3 meses, foram elas. Talvez ela E eu até praticamente. assistir, né? Mas para tu ver o poder, né? Das palavras. E o medo também, né? E o medo de lidar, acho que com isso de novo. Então, depois disso, eu comecei também a escutar muitas coisas. Quando se falava sobre isso, tentar achar os porquês de que isso acontece, né? Sim. Por que isso acontece? E eu me lembro que uma vez uma pessoa falou em cursos, né? No curso espírita que eu tava fazendo, e eu tinha recém acontecido, e eu tava fazendo curso, né? Tava tipo gravidinha de novo. Sim. E eles sabem que às vezes é um espírito que tem que fechar um ciclo, e às vezes o ciclo é pequenininho, então eles só vêm até um ponto e vão. Daquilo me deu uma acolhidinha, sabe? Ai, pode ser isso então. Aí num outro curso, mas que na verdade a gente pode ter tido várias perdas ao longo da vida sem saber, porque às vezes a menstruação pode ter vindo e era uma perda já, só que a gente não soube, porque ela só dá uma passadinha de leve e ela se foi, né? Mas enfim, eu sempre procurava daí descobrir os porquê, né? Para tentar entender o porquê que isso acontece, porque querendo ou não, é delicado, né? Dizem que quando para tu engravidar sem fazer nada, nem método contraceptivo, nada, assim, tipo, a chance é de 22%. Uma vez eu ouvi falar, não sei como é que está hoje, mas
de certa forma é baixo, né? Ou mais. Então, quando é uma coisa assim que não tem muita explicação. Eu tentava achar os porquês, né? Os porquês, mas não tem, né? Não tem, e aí assim, e a gente se questiona, e fez alguma coisa de errado, né? Ah, será que eu tomei um remédio que não podia? Será que eu fiz um esforço que não devia? Eu tava tomando, eu tive cistite, eu tava tomando antibiótico e passando mal. Véspera da viagem. Fui no Imagina, médico, trocou o antibiótico, deve ser um antibiótico, me deu outro antibiótico, mais e 7 deu tudo dias. Ou certo. seja, dessa vez era pra ela vir independente, peguei avião, desci de avião. É que a gente tenta encontrar, né? Óbvio, assim, eu fiz todos os exames possíveis. Agora, depois da segunda perda, hoje mesmo fui numa geneticista, então a gente vai fazer um exame de mapeamento genético, que é a última coisa que a gente não fez ainda para ver se existe algum fator biológico, né? Alguma coisa que não seja simplesmente o acaso. Mas tudo indica que é o acaso. Nessa segunda vez agora também, a própria médica olhou assim para mim e disse, o que que eu vou te dizer, Tê? Eu brinquei assim, porque eu sou muito bobalhona, né? Eu faço piada das desgraças. Eu disse assim, que eu sou azarada. Sim, eu faço parte. E ainda a segunda perda não foi pelos mesmos motivos da primeira, não foi a mesma coisa, ou seja, não é uma repetição, é outra. Eu brinquei assim, eu faço parte de duas estatísticas diferentes, ela é. Só que uma coisa, sabe, que do medo maior, eu tenho medo de fazer ecografia. Porque quando tu comentou do olhar de pesar, assim, da pessoa, da primeira vez quando isso aconteceu, assim, dela dizendo, eu lamento, e aí, assim, já ser um balde de água fria e não conseguir falar nada, só do tipo, ok. Nessa segunda, eu fiz mesmo sendo inicial, eu tive que fazer várias ecografias, porque tinha uma situação ali mais que complicava mais, toda vez. Eu ficava muito nervosa, ansiosa e com medo do exame, Sim. porque eu tinha medo do que eu ia ver ou que eu não ia ver, que foi o que aconteceu, que não deu para ver. E então, assim, eu sei que numa próxima, entrar dentro da sala e fazer o exame vai ser desafiador, assim, porque parece que ali o teu mundo cai. Só que o teu mundo tem que cair, cai ali e tem que se vestir para casa e pensar, tá, e agora o que que eu faço? Né? Ainda na primeira vez, assim que aconteceu, eu tinha comprado várias coisas que estavam começando a chegar. Então, na mesma semana que eu estava me recuperando da curetagem, eu comecei a receber compras e compras que eu tinha feito. Então, assim, algumas eu demorei bem mais para abrir, outras eu abri, guardei, mas pensa assim, o mundo está caindo, está recebendo ali uma roupinha bonitinha, ai, a mala, as coisas que, né, tava sonhando ali, isso era pesado, sabe? Assim, de seco, assim, não sabia o que fazer. Porque realmente, Sabe, pode falar, né? sabe quando eu descobri que é dessa minha prima, eu senti a dor dela, sabe? Senti a dor dela, tanto é que eu cuidei essa questão dos 3 meses, né? Uhum. Cuidei muito. Eu não comprei nada, no primeiro, né? No que eu perdi. Não comprei nada, não fiz. Porque eu, tipo assim, não. E agora não me lembro em quantas semanas foi eu fiz a eco, né? Mas e isso é uma realidade. Às vezes, assim, eu vejo às vezes, meninas na internet, em qualquer lugar, falando logo, assim, ai, gente, não fala. Eu não quero dizer, porque também não quero tirar a felicidade dela, sabe? Mas ao mesmo tempo, já tá falando. Porque sabe aquela coisa de tentar proteger a pessoa de sentir, mas ao mesmo tempo não querer tirar a felicidade dela? Porque pode dar tudo certo. A minha, na que veio, olha o que eu fiz: antibiótico, antibiótico, isso e aquilo, é avião, desce, vai pra lá, vai pra cá, e tá lá, maravilhosa, glória a Deus. Mas tu não sabe, né? É que assim, Isso. né? O sofrimento é inevitável. Então, não vai evitar, tá? Por mais que a gente
nesse teu pensamento de, espera, sabe, se resguarda, porque é difícil, mas também é difícil para quem não conta. Foi difícil Sim, para ti sofrendo sozinha. Né, então, eu acho que também tem muita relação com como a gente lida com o nosso sentimento, com os nossos, né, os nossos problemas. Tem pessoas que precisam se acolher, entender sozinho, se abraçar para conseguir, né, processar. Outros casos, eu sou muito de expor, não digo expor em redes sociais, mas assim, dá para ver na minha cara quando eu não tô bem. E a minha vida pessoal, profissional, a minha vida toda é tudo uma coisa só. Então, assim, eu não tô bem, eu preciso dizer por quê. Desculpa, mas assim, hoje não dá. E para mim isso funciona, sabe? E foi importante. Dessa segunda vez, eu tinha pensado em esperar mais tempo para contar. Mas a gente fez uma cerimônia de casamento com a família reunida. Uma coisa muito difícil de acontecer, porque a família do meu marido é da campanha, então é longe e é difícil reunir todo mundo. E aí a gente ficou sabendo e decidimos, vamos contar no casamento, não vamos, e tava assim, mas quando a gente vai ter a oportunidade, ainda mais assim com a avó tem 95 anos, assim, tipo, sabe aquela coisa assim de sonho? Ai, vamos contar. E depois veio a perda de novo, tipo, contar e perder. Foi muito difícil, tá? Assim, mas eu não sei se na próxima eu não vou esperar mais para falar, para não ter que me dar satisfação para mais pessoas. sim. Mas eu não sei. Eu sinceramente eu não sei, porque Não só satisfação, mas responder perguntas, é, né? Porque eles perguntam. Sabe que eu pensando agora, eu acho que eu resolvi segurar para mim, porque como eu não esperava, ou talvez no fundo eu soubesse, enfim, mas eu não esperava o não acolhimento. Sabe que eu tinha medo de mais gente, mais pessoas saberem e eu novamente não ser acolhida. Entende? entendi. Uhum. Infelizmente é uma possibilidade, sabe? Então por isso que eu digo cada pessoa, né? E às vezes eu olho assim, eu sinto felicidade quando tem pessoas que passaram pela mesma situação, mas que tem, sabe? Uhum. Aquele abraço, sabe? Aquela coisa tipo, sinto contigo. A gente saber que o nosso sentimento interno nem a gente sabe explicar propriamente, né? Como é que Uhum. é, mas a dor que é do. Porque quando a gente decide querer ser mãe, a gente quer muito, né? A gente quer muito. E por mais que tenha dito, né, que tem dois enteados que são teus filhos, né? Uhum. Por muitas vezes, e nem todos, mas por muitas vezes a gente opta de querer ter o nosso, de ter a Uhum. experiência. Não é uma coisa assim que pega, né? Pega no emocional, ele abala. E não tem explicação. E eu sou uma pessoa transparente também. Eu não, só que o que eu fazia? Minha família não ia visitar. Nossa, tu Eu ficava longe, blindou total, longe. né? E ó, no trabalho, me joguei no trabalho e assim, ó, e vamos. Mas o que acontecia? Chegava em casa, era do nada. Do nada. E eles eu tentava, sabe, me conter. Sabe? Nossa, Pra eu entendo. não, não ouvir, talvez, de novo. Enfim, aquela coisa, né? Porque É, eu tentava me conter. Mas, e eu agi dessa forma, sabe? Eu acreditei que seria o melhor, o mais fácil passar por essa fase dessa forma, né? e assim, a gente, né, eu achava que eu era uma pessoa empática, em amigas minhas que passaram por essa situação, e até passar e ver que, cara, não tinha noção nenhuma do baque que é, da dor que é.
dessa sensação de morte, mas não é uma morte que está ali explícita, da quebra de sonho, de expectativa, dessa sensação de parecer que tu não é capaz, ou que tu fez algo errado, ou que a culpa é tua. Quando tu falou ali da questão da curetagem, aconteceu a mesma coisa, enquanto eu estava na sala de recuperação, acordando da cirurgia, chegou uma mamãe com seu bebê recém-nascido. Então, assim, tive também a ajuda do pessoal ali do hospital, foram muito queridos. Assim, as duas vezes as equipes que me atenderam foram muito legais. Tiveram sensibilidade de fechar a cortininha sem que eu visse muito, mas óbvio que eu estava vendo, eu estava ouvindo. E aí é a mesma coisa, assim, do tipo, tu tá saindo, tu tá no mesmo lugar, tu tá fazendo, mas tu vai embora ali vazia, né? No teu útero, na tua alma, na tua, sem saber o que fazer, assim. E mesmo, né, a gente tendo acolhimento, mesmo as pessoas cuidando de nós, mesmo a gente tendo uma família que nos protege, que nos ama, vai ter momentos que o sofrimento vai ter que ser sozinha no travesseiro, vai ter que ser no banho, e vai ter que ser um dia do nada que tu vai ver alguma coisa que vai lembrar, ou que, enfim, que te traz tudo isso. E ainda nessa primeira foi um baque muito grande, porque em seguida eu tive a perda do meu pai, e quando tu falou sobre tentar encontrar motivos, né, todos os motivos biológicos possíveis, o estresse da doença do meu pai e tal, mas nada fazia sentido. Mas eu compartilho uma história, assim, que o meu pai sempre sonhou em ser vô. Ele amava criança, ele tinha uma coisa, assim, que tudo que era criança, quando via ele, se encantava. E, e aí, quando eu descobri, né, que eu estava grávida, eu contei para ele e para minha mãe logo, porque eu queria dar este prazer para ele. E ele estava no estado terminal, a gente sabia que era pouco tempo. Eis que, né, contei, enfim, que agora ele tinha um neto, e só que quando eu perdi, eu não contei, foi uma semana antes, porque ele já estava num estado ele já estava num estado muito agravado, ele já não estava mais consciente, ele ia e voltava consciente, então não ia adiantar eu falar nada que ele não ia assimilar ou ia sofrer desnecessariamente. E assim, Melissa, o dia que ele partiu, estava só nós dois ali no hospital, eu puxei a cadeira dele, a cadeira não, a cama perto do sol, era um dia frio pra caramba, no sábado de manhã, peguei uma cobertinha, enrolei, a gente disse assim, ai pai, tá tudo certo, a gente tá bem, eu, a mãe, eu tô feliz, eu tô protegida. Assim, ó pai, vai de uma vez, porque teu neto tá te esperando, e eu vou chegar atrasada, como sempre, então vai lá cuidar dele pra mim. E deu questão de segundos, ele parou de respirar. Então, assim, eu acho que se a gente tenta achar alguma explicação que não seja biológica, tá? Que não seja para mim, eu acho que Te acolheu. esse bebê veio para o meu pai, sabe? Assim, para lidar com esse fim de ciclo dele também, sabe? Então, um processo, talvez, para curar vários. E, então, eu tento me apegar nisso muitas vezes, assim, do tipo, tá, foi assim, mas porque tinha que ser, e eu precisava para ele, um precisava do outro, era um menino, né? Agora, azar, né? Agora foi por um acaso, não tem o que fazer. Só que dessa vez, a segunda vez, foi mais difícil. Porque como na primeira eu tive que, assim, respira e reage, porque foi muitas coisas, assim, cada semana era uma loucura. E depois eu tive problemas em relação à curetagem. Eu tive infecções, depois a infecção virou pneumonia. Sabe, assim, Você eu tive muitas complicações, muitas, o que não é normal. E aí esse ano eu tava com medo de ter que fazer de novo. Tentei não fazer. Então passei por todo o processo do aborto espontâneo, de sentir dor, de sangrar, tipo, aquela coisa toda que também a gente acha que é tipo assim,
Foi, passou, acabou. Não, é horrível, dói, a gente sofre, a gente fica na cama, não consegue sair. E mesmo assim não foi suficiente, eu tive que fazer a segunda curetagem. E aí dessa vez eu não tive complicação, graças a Deus, que me permite que eu possa voltar ao normal, meu corpo voltar ao normal mais rápido. Mas é um processo muito constrangedor, dolorido, né? É ruim, não é gostosinho, não. E eu espero que o que eu vou contar agora você tenha em breve a oportunidade de passar por isso. Mas quando eu realmente fui para ganhar a Isa, e a Isa veio um mês antes. Ela veio prematura, mas tava pronta. E entrar de novo lá, né? Porque foi no mesmo lugar que eu Uhum. fiz. Na mesma sala. Tudo igual. E com uma outra perspectiva, né? Não tinha ninguém na salinha, então talvez não tivesse nenhuma mãezinha passando pelo que eu tinha passado, mas assim, ressignificar, né? Ressignificar o momento, ressignificar o lugar, tudo. Porque foi a mesma médica, tudo igual, né? Tudo igual, né? Porque Mas estava. a gente não tem noção, assim, a própria questão da curetagem é quase o procedimento do parto, né? Então, Então, o meu foi muito tranquilo até. Não tive complicação nenhuma, graças a Deus. Mas o que eu tive que lidar muito foi com a dor, sabe? Mas a dor já da tristeza. Porque, e a tristeza não foi nem por outros, mas por mim. Porque essa coisa, né? De eu esperar, eu sentir o desejo mais latente ser barrada, aí depois liberou, agora vai, vou de novo. Daí na outra, na terceira tentativa, na terceira, no terceiro momento foi, eu me lembro até que eu tinha ganho um cachorrinho e eu disse, gente, eu acho que eu devo ter engravidado no mesmo período, vão ter a mesma idade. Ai, não. Agora eu sei que ele sempre teve uma aninha mais que a minha filha, né? Porque não foi na mesma idade. Olha, a gente vai fantasiando as coisas, né? Assim, achando os porquês, achando colorindo a vida, né? É isso. Por algum motivo a gente tem que passar. Eu também acredito que nada é por acaso. Tudo são aprendizados, e aprendizados, ou pode ser aprendizados para a gente talvez enxergar a nossa realidade, sim, seja ela pra, tanto boa quanto boa, né, acolhedora. uhum, sim, Talvez o olhar para dentro, o olhar interno. Eu acredito que sempre tudo tem os seus porquês, né? Às vezes, por muitas vezes a gente não entende naquele momento, às vezes a gente entende muito tempo depois os porquês, mas é. a gente tem que tirar, né? Isso realmente não é uma lição, mas tentar aprender com algo, seja o tamanho da nossa força, seja né, se permitir sofrer, seja entender que a gente não tem como controlar tudo. Isso para mim é algo que pesou muito, porque eu sou muito controladora, né, como eu falei assim, antes mesmo de iniciar o desejo da gestação, eu tive todo um apoio médico, nutricional, várias coisas antes, assim, para, tipo assim, o corpo está perfeito. Não, sabe, assim, aquela coisa mega planejada do tipo, nada vai dar errado, e aí deu errado. E aí, na segunda vez agora, pensar assim, não, mas daí já passou. Agora passou o trauma, daí agora dá tudo certo. Sim. E não dá de novo. E aí, até nessa segunda vez foi mais difícil a questão mental, porque aí eu não conseguia falar com ninguém. E aí eu realmente parei de falar, fiquei uma semana ali sem responder as pessoas, dizendo, olha, gente, eu não tô bem, quando eu estiver bem eu converso, obrigada pelo carinho. Porque eu não conseguia falar. Em alguns dias eu não conseguia nem falar com meu marido, assim, só me deixa dormir, me deixa quietinha, porque eu não tinha o que falar. E isso também é uma outra coisa, assim, a gente não tem o que falar para outra pessoa.
para outra mulher que passa por isso. Além do tipo, eu te entendo e te acolho. Porque não tem nada que fale que minimize, né? Por mais que as pessoas tentem, né? Ah, Deus sabe o que faz, ai, não era para ser, tipo, isso é normal, acontece. Eu entendo que a gente tenta achar algum discurso para tentar acolher, dar carinho para uma outra pessoa, mas tem dias que nada disso adianta, então é difícil. É difícil, assim, gente, quem não passou por isso, quem mais conhece uma mulher que tenha passado, tem que entender que é uma enxurrada, assim, de sentimentos e é muito triste, é muito pesado. Até mesmo porque a gente já está sendo acometido por uma avalanche de hormônios. Uhum, Pelo tempo, mas a gente está. Então, às vezes, depende da pessoa, o silêncio é a melhor coisa para acolher. Um olhar compassivo, né? Ou um abraço, depende de quem seja. E às vezes não precisa nem de palavras. Não necessariamente as palavras. Mas uma coisa que eu acho que fica também como um aprendizado também de tudo que tu já falou é que palavras têm poder, né? O que aconteceu comigo tem muito poder. Imagina, eu não passou pela minha cabeça. Começou a pensar, gente, será? Quando elas me falaram. Porque até então, pra mim, tipo assim, ó, era meio-dia, que nem diz uma. Ai, uma que eu adoro, que tem no YouTube, ela fala, meio-dia pra mim, tudo aquilo que eu passava. Tudo aquilo, tudo desregulado. Era menstruação desregulada, era tudo. Então, enfim. Mas, assim, e eu senti tanto acolhimento delas, eram desconhecidas minhas. E viraram amigas muito queridas minhas. Deus me colocou, me levou daqui e me colocou perto de pessoas que me olharam. Elas me viram, tanto que para elas começarem a pensar na possibilidade, elas falam, ontem de noite a gente estava pensando, eu não estava com elas e elas estavam no quarto delas pensando no que eu estava passando. Então, né? Eu fui acolhida por estranhas que viraram amigas. Olha que louco, né? E talvez, assim, também, a gente tendo passado por isso, para alguma pessoa a gente vai ser essa estranha que vai acolher. Então, também gera a oportunidade da gente se transformar em alguém melhor e ser esse colo para alguém que precisa, ou ser essa pessoa que vai notar a dor ou a alegria da outra pessoa. Então, eu acho que pelo menos para isso, sabe, serve. Então, isso que a gente está fazendo hoje, de conversar, de falar o que a gente passou, pode servir para alguém que guardou para si, ou que está passando por isso, ou que não teve também, como tu não teve esse acolhimento do parceiro entender o que não é de novo, e que sim, tu vai chorar, e vai chorar de novo, e vai chorar daqui 1 ano, e vai chorar daqui 2 anos, porque sim, foi uma perda, tu perdeu um filho. E isso também, assim, eu não conseguia e não consigo a ideia de ser, tu já é mãe, não, sabe, assim, mas tu é mãe, não, sabe, assim, mas consigo tentar juntar isso que eu já senti, que eu sinto, assim, e com a experiência que dupla, e para tentar juntar essas pecinhas e talvez servir para alguém, sabe, para ser essa pessoa estranha aí que encontra alguém na viagem e vai fazer diferença. E que nem sempre. Outra coisa, né? Que nem sempre as pessoas que a gente acredita que deveriam ser nosso porto seguro, que deveriam ser nosso ninho, vamos dizer assim, pode ser que sejam, sim, pode ser que sejam, mas pode ser que não sejam. Pode ser que o acolhimento que a gente que aquece nosso coração não esteja dentro do nosso ninho, esteja fora, mas que a gente consiga perceber, né? Porque sempre tem alguém que possa fazer a diferença na nossa vida. Então,
Então, aceitar que nada é por acaso e que nesses desafios, às vezes a gente encontra preciosidades no caminho também. Sim. Porque quando a gente conversou, eu também eu senti tanto assim amor, sabe? E foi uma coisa que, sabe, tipo assim, nossa, não é só comigo. Não, não é. E, Isso acontece com frequência, sabe? Isso não é anormal. não, Mas não se não é. fala disso. Então se pensa que é uma coisa que não existe, mas existe. E ser compartilhado, daqui a pouco a gente pode aquecer o coração de uma mãe e que ela não desista. Porque se tá marcadinho, que o cara vai em cima, seja lá aos trancos e barrancos, mas vem. E que talvez nós tenhamos sido só um canalzinho de um espíritozinho que teve que passar só mais um períodozinho aqui. Ele precisa só aquele período. E aí, ó, chega até me arrepiar. É confortável aqui, me cuide. Mas sabe, isso também é questão de não desistir. Muitas pessoas assim, não desiste e tal. Assim, não é, não vou desistir, tá tudo certo. Claro que quando me escutam falar algumas coisas mais difíceis e tal, eu pareço sempre muito mais tranquila e plena. Não sou, né? Por dentro, às vezes tem um temporal acontecendo. Mas a ideia não é desistir. Claro, com os próximos exames, se existe alguma chance, né, genética que possa, aí é outra história. Mas toda essa dor só me fez mais forte. Só me fez saber que é isso mesmo que eu quero, que esse é o caminho e que pode não ser fácil, já não está sendo fácil, mas que vai acontecer em algum momento. Na hora que é pra vir, Hum, na hora que vai ser. Eu tenho uma amiga também que ela não queria ser mãe, uhum, e quando ela optou ser, ela quis adotar. uhum, sim, Ela não, nem pensou no caminho natural. uhum, É por isso eu digo, a vida ela vai se abrindo do jeito que é para ser. O fato é que é um aprendizado, se tu quer ser mãe, tu é mãe, porque tu é um aprendizado todos os dias. uhum, Quer ser mãe de uma criança de outro útero, sim. ou a gente que passou por isso também teve nossos aprendizados. E que a gente possa tirar da melhor forma, né? E fazer com que esse aprendizado não nos limite, não, mas não nos aprisione. Uhum. E também não, eu esqueci agora a palavra que tu falou, limitar, mas não seja só isso, a gente não é só isso, né? E aí, assim, a gente quer ser mãe, mas a gente não é só isso. É uma, é um pedaço importante que, se não for essa, e isso aconteceu com uma pessoa próxima de mim, assim, que realmente não vai ter como, e que passava a ser perigoso, inclusive para ela. E eu lembro de falar com ela assim: meu amor, tu não tá escolhendo não ter um filho, tu tá escolhendo se amar, se cuidar, tu tá te escolhendo, porque talvez seria perigoso demais para ela tentar de novo mais uma gestação. Então, é um processo de dor como vários outros, de perda como vários outros, não pode ser minimizado. Isso que aconteceu contigo é desumano, porque não é simples, não é pequeno. Precisa sim de compreensão, de acolhimento, de carinho, porque dói, gente, dói. Tê, tu não me chegou, né? Mas quando tu ver essa live, tu vai ver que assim a pessoa. Ai, fiz caras e bocas aqui, mas caras e bocas feias, né? Porque chorando. Mas enfim. Sim, mas pela tua voz eu tô percebendo. Percebi agora. Pela. Só pela lembrança, né? Porque a gente revive, né? A gente revive o momento.
E todas aquelas as sensações, as emoções, elas vêm à tona novamente porque te lembra da dor, te lembra do choro, te lembra onde a gente estava quando a gente sentiu, sabe? Enfim, mas a vida continua, a gente tá aqui para aprender para qualquer coisa da vida e que a gente possa dessa forma melhorar a cada dia e a ideia de fazer nosso intuito, né, ter é A de ideia hoje. é essa, que a gente tirar alguma coisa boa, seja da pior experiência que a gente tiver. A gente tá aqui, a gente sobreviveu a isso, vai sobreviver a mais coisas. E eu, assim, no meu caso, que foram duas vezes, teve várias outras coisas, mas eu passei bem por isso, né? Então, assim, eu espero poder ajudar outras pessoas um pouquinho, porque eu tive muita sorte. E eu sei que não é assim, tá? Então, assim, eu sei que as pessoas não têm compreensão, as pessoas não recebem acolhimento como tu não recebeu, nem todo mundo tem empatia em relação a isso, ou pode se cuidar, inclusive em questão de acesso a médico, né, a terapia, a medicação. Muita gente não tem acesso a nada disso. Então, assim, talvez num dos meus piores momentos, o meu cenário era maravilhoso, extremamente privilegiado, de todos os tipos, todas as formas. E talvez por isso eu consiga dar um pouquinho melhor com tudo que aconteceu. Mas não é, né? Então a gente precisa ter um olhar mais carinhoso contra as mulheres, porque nem todo mundo. Eu cheguei em casa no dia que fiz a primeira curetagem. Os meninos, os meus enteados, tinham arrumado a cama e comprado um chocolate e deixado para mim no travesseiro. Eles não precisaram dizer nada, Sim, só aquilo ali. sim, Então, eu sei que tu chegou em casa e tu não teve chocolate. E eu gostaria que tu tivesse tido chocolate, sabe? Então, e eu espero poder ser a pessoa que não vai levar o chocolate para quem precisar. sim. Porque aquilo ali fez com que eu deitasse, sentindo dor, pensando que, não fazendo ideia do que eu ia fazer, mas sabendo que tá tudo bem. Então, E para quem não recebeu o chocolate, assim como eu, que daqui a pouco consiga ter uma clareza, consiga enxergar esse momento, talvez com um pouco, abrir um pouco mais o momento, sabe? Porque hoje, pensando friamente, aquele momento falou muito comigo, muito, mas eu pouco fiz com o que ele me mostrou. Mas e assim, era o que eu podia aprender com aquele momento, né? Do que aconteceu ao redor, de todas as mensagens que vieram, né? Enfim, tu tem que entender, sabe? Eu digo assim, a gente precisa entender que, que tu é digno dessa dor, tá? Eu quero dizer assim, tu pode sofrer. Tu tem o direito de sofrer. Tu tem o direito de chorar. E tu tem o direito de ser respeitado nesse momento. Então, tu tem esse direito. É ruim, é triste, tu vai sofrer e tu tem o direito, sim. Porque a gente também tem isso. Para a gente passar pelo processo de luto, a gente precisa sofrer. Então, a gente precisa chorar, a gente precisa passar por isso, porque senão vai ser sempre uma ferida aberta, que a gente finge que tá tudo bem, ou a gente tenta minimizar e não tem como. e o luto, ele só vem independente do motivo do luto, tá? Porque o luto tem por N situações, mas o luto só vem depois de uma morte, de algo que acabou. Não uma morte só especificamente de corpo físico, Uhum. de algo que terminou. Mas pensar que depois da morte vem o luto e na sequência vem o renascimento. A morte e o renascimento, elas estão interligadas. Então que a gente possa ver tantas mortes e renascimentos que a gente tem ao longo da vida para começar de novo, para renascer Uhum. da forma, aprender a renascer da melhor forma. Acho que é isso que eu tenho para deixar hoje para todas as mamães que passaram por isso ou que às vezes têm o receio de passar ou que conhecem alguém que passou.
que queira de repente compartilhar esse chocolate que a gente tentou passar para vocês. Que é uma forma, né, do, adorei essa alusão do chocolate. Talvez seja um pequeno chocolatinho que a gente esteja compartilhando com vocês, para saber que a gente vê vocês também. Ninguém está sozinho nesse mundo. A gente pode se ajudar. Sim. Então é isso, minha gente. Muito obrigado. Eu falei que era alerta de lencinho. Aí, ó. Olha, não, mas enfim. Boca na Foi boca bom. da maquiagem. Hoje, eu não tenho nada de nada. Eu não vou passar em nada, porque hoje o assunto é outra coisa. Enfim, mas que fica a mensagem e a gente agradece, né, por terem nos ouvido, os que nos ouviram e que irão nos ouvir ainda ao longo dos dias. E muito obrigada mais uma vez. É sempre um prazer estar contigo, Também. conversar. É muito bom. Que tem tanto para compartilhar com a gente. Tá, meu bem? E agora eu tô aqui para te dar o chocolate, tá? Tá. Ai, amor. Obrigada, meu bem. Beijo pra todo mundo. Boa noite. Ótima Tchau, noite. gente. Te amo.